Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. Sabe, pessoal, hoje a gente vai fazer o domingo, o 26º domingo do tempo comum. Quinta-feira eu tive uma necessidade por conta da minha atividade pastoral e ontem eu tive uma reunião que eu tive que participar e essa reunião foi muito longa, né? Acabou que eu não consegui fazer a live, né? Bernardo, mas a gente está no sábado de noite, você está fazendo a live de domingo? Sim, por dois motivos, né? Primeiro, eu posso dizer que é um motivo burocrático, né? De noite, a gente já está no domingo da liturgia, então eu resolvi fazer a live do domingo, né? Mas mais importante que essa questão burocrática é uma questão pastoral. O que eu quero dizer com isso? Amanhã eu tenho uma atividade junto com os jovens do Encontro de Jovens com Cristo. Eu falo que eu já tenho 37 anos que eu fiz o meu Encontro de Jovens com Cristo, participei, já fiz de tudo no encontro. E hoje em dia eu tenho a felicidade de ser o orientador espiritual, ou como os jovens carinhosamente me chamam, paizão, né? Fico muito contente com esse apelido, porque é um apelido muito afetivo. E como eu tenho uma atividade com eles amanhã, vai ficar difícil fazer live amanhã. Então, eu tinha que escolher uma das duas. E sempre a liturgia de domingo é mais importante. Então, eu escolhi fazer a liturgia de domingo. Também porque a liturgia de domingo é muito especial. Esse domingo é um domingo muito especial, então não podia me furtar de fazer essa lembrança. Está chegando alguém. Quem foi que chegou aí? Carla! Ô, menina! Boa noite, paz e bem. Está melhor, Carla? Você melhorou? Né? Então, hoje a gente vai refletir sobre o domingo, né? E essa reflexão de domingo, ela é muito importante, né? E eu sempre falo o seguinte, né? Todo mundo me conhece, sabe que eu falo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso não é da minha boca, isso é da boca de Paulo. E a palavra ser viva significa que ela tem que ser atual. A palavra não pode ficar parada lá no tempo. E para isso é importante que a gente entenda o que foi escrito naquela época, no contexto daquela época, para que a gente possa trazer para a atualidade. E o que quer dizer que a palavra de Deus seja eficaz? A palavra de Deus ser eficaz significa que ela tem que mexer com a gente, né? Então é importante a gente vivenciar essa realidade e a gente vai se usar, né? Vamos usar muito dessa reflexão de hoje, né? Hoje é um dia muito interessante, um dia muito especial, inclusive um dia que é até algumas coisas que tem muito a ver com o dia de hoje. Então a gente vai fazer uma reflexão. Eu estou só esperando um pouquinho, que está para dar 35 minutos. Aí a gente faz o evangelho, né? A minha esposa está aqui, vocês não estão vendo ela, mas ela está de olho em mim, né? Outro dia até me ajudou. Bernardo, isso aí não entendi não. E está travando um pouco, mas vamos lá. Deu a hora, vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes
e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, ele foi levado para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois sofro muito nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida. Lázaro, por suas vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, o Ângelo entrou. Boa noite, paz e bem, Ângelo. Sabe, pessoal, essa parábola do rico e do Lázaro é uma parábola extremamente potente, é um negócio assim avassalador, né? E eu vou dizer para vocês assim, com até um ponto de orgulho, né, que esse ano eu li um livro muito bom. Eu aconselho você a ler. Eu não ganho nada com isso, mas eu vou falar. Que é esse livro aqui, ó, né? A Riqueza e a Pobreza, né? Que são justamente três homilias que São João Crisóstomo escreveu sobre essa parábola. Essa parábola, ela é essencial se você quer seguir Jesus. Entender essa parábola é algo de muito importante. E é interessante, porque as leituras que nós temos hoje no 26º domingo do tempo comum tem tudo a ver com essa parábola e com a realidade que nós vivemos. Se vocês olharem aqui, nós temos 2 personagens, um que nós sabemos o nome, que é Lázaro, e outro que nós não temos a mínima ideia de como se chama. O fato é que nós temos aqui um homem rico. E é um homem rico, mas muito rico. E ele esbanja a riqueza dele. Ele se vende com roupas finas e elegantes e faz festas esplêndidas todos os dias.
Ele come do bom e do melhor, ele bebe do bom e do melhor. Certamente hoje seria uma pessoa que comeria aqueles cortes de carne que custam R$ 1.000 cada quilo, né? Seria pessoa que faria atividades, festas, esse tipo de coisa. E havia perto dele um miserável. E é muito interessante, se vocês forem agora na primeira leitura que a gente tem, né, no dia de hoje, o profeta Amós. É muito interessante, porque nós lemos Amós domingo passado. E Amós, como bom profeta rural, ele não tem papa na língua, ele já começa assim, né? Ai de vós que vivem despreocupados em Sião, que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comem cordeiro, novilho. E aí eles terminam e colocam assim. E não se preocupa com a ruína de José. Sabe, pessoal, essa é uma questão central. A gente não acha errado que alguém tenha dinheiro. Ninguém está falando isso. Nem a gente está falando, quando ter dinheiro, a gente não está falando dessa pessoa, como eu, como você, que ganha um salário, que dá para fazer uma vida boa, né? Não. A gente está falando de pessoas que têm muito mais do que precisam ter. Essas as pessoas que estão colocadas aqui. Mas o mais grave também não é isso. Entendam bem, o mais grave, o mais terrível, e isso pode ocorrer por qualquer um. O que está sendo condenado? O que está sendo condenado é você não se preocupar com seu irmão, com a sua irmã. Sabe, é muito claro essa visão. No Evangelho do domingo passado, a gente falou sobre isso. E a gente torna a trazer essa visão hoje. O problema do rico não é que ele fazia festas fantásticas, não é que ele tinha roupas maravilhosas. É que ele sequer olhava para a pessoa miserável à sua frente. É muito interessante porque você vê aqui, né, na primeira carta a Timóteo, a nossa segunda leitura, que Paulo fala a Timóteo, que é discípulo dele. Tu que é um homem de Deus, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Trava o bom combate da fé. E aí a gente cai numa besteira. A gente cai numa besteira de achar que o bom combate da fé... Oi, Isabel, minha filha, boa noite, paz e bem. A gente cai na besteira de achar que o bom combate da fé são questões puramente pessoais. O bom combate da fé é a roupa que eu visto, o bom combate da fé é a palavra que eu falo, né? Se eu falo palavrão ou não falo, se o bom combate da fé se eu rezo isso ou aquilo. Sabe, pessoal, o bom combate da fé é seguir as ações divinas, é agir no mundo como Deus age. Esse é o bom combate da fé. Mas você pode perguntar para mim, mas Bernardo, quais são essas ações divinas? Dá um pulinho no Salmo. Lá no Salmo, o Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos, liberta os cativos, faz erguer o caído, né? Ele ama o que é justo, protege o estrangeiro, ampara a viúva e o órfão. E
confunde o caminho dos maus. Vocês notaram que esse salmo que elogia, né, ele fala sobre a grandeza de Deus, né? Bendizei minha alma, louvai ao Senhor, é o refrão. É um salmo falando das maravilhas de Deus. E as maravilhas do Pai são todas cuidar de nós. Ele libera as pessoas da opressão, ele liberta as pessoas da opressão. E quais são as opressões hoje no mundo? Né? Ele alimenta os famintos e nós temos milhares de famintos. Sabe, travar o bom combate da fé é sim, né? Proteger o estrangeiro, a viúva, o órfão, cuidar das pessoas que estão nas periferias, que sofrem preconceito. Isso é combater o bom combate da fé. E aí eu vou voltar ainda ao Evangelho, porque esse Evangelho ele é tão grandioso que daria para fazer um retiro de 3 dias só com esse Evangelho. Porque a gente tem aqui uma quantidade absurda de coisas. Vejam a descrição de Lázaro, um homem caído, destruído, derrotado. Mas ele estava nessa situação pela impiedade, pela falta de piedade do rico, pela falta do amor que o rico tinha ao próximo. Porque se o rico abrisse mão de uma festa dele, ele daria tratamento e sustento a Lázaro por muito tempo. Mas ele não consegue ver o seu irmão sofrendo. Ele não consegue se preocupar com a dor do outro. Para pensar o estado de desespero, de desesperança de Lázaro, o estado de fraqueza dele ao ponto de permitir que os cachorros lambessem as suas feridas. Ele não tinha forças para isso. E mesmo assim, aquele homem que passava toda hora por ele, ignorava ele. Sabe, São João Crisóstomo, o autor desse livro que eu estou lendo aqui, Oi Fátima, boa noite, paz e bem, ele tem uma frase que é impressionante e que, se você refletir bem, é a mais pura verdade. Se não podes ver Jesus no pobre à porta da igreja, não pode encontrá-lo na Eucaristia. Mas, Bernardo, a Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus. Ninguém está negando isso. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando é que você não pode ter... Ô, Lena! Oi, Lena. Boa noite, paz e bem. Mozinha, a Lena está assistindo a gente. Sabe? Você não pode acreditar realmente na Eucaristia se você ignora o irmão, a irmã que sofre. Quem realmente acredita na Eucaristia, quem realmente ama a Eucaristia, quem realmente ama Jesus, não pode ser esse rico que ignora o faminto, que ignora a pessoa que está doente, que está sofrendo, que ignora as pessoas que sofrem preconceito, marginalização. Se você realmente acredita em Jesus, você tem que fazer as obras que Deus faz. Bernardo, mas eu não posso libertar os cativos. Não pode. Mas você pode se comprometer a uma sociedade que liberte os cativos e buscar essa sociedade. Bernardo, tem muito faminto na minha cidade. Eu acredito. Na minha, tá um horror. Mas a primeira coisa que eu não posso fazer é ignorar essa realidade. Eu não posso dizer que não há famintos no Brasil. Eu tenho que dizer, existe famintos no Brasil. Eu não posso dizer que não há pessoas que estão com dificuldade de ser cuidadas. Há pessoas que estão com dificuldade de ser cuidadas. Há pessoas que não têm a educação, a cultura necessária. Há pessoas que não estão recebendo
necessitam para viver. Pessoal, se eu não falo isso, eu estou me comportando como o rico, que ignora o sofrimento de Lázaro. E aí é muito interessante, porque vocês se lembram do evangelho do domingo passado, que Jesus vira e fala assim: usai o dinheiro injusto para obter as moradas eternas? É o que nós estamos vendo aqui. Esse rico podia ter usado o dinheiro dele para cuidar de Lázaro e conseguir a morada eterna. Sabe, é muito claro a visão da igreja, no início, pelo menos, que a morada eterna era bem do pobre e do miserável. Na Didaquê, o primeiro catecismo, isso é dito claramente. Não neguei o auxílio ao irmão que te pede, se não pode dividir com ele o bem que passa, como ele irá dividir com você o bem que não passa. Ou seja, a gente tem que entender que a gente deve usar o que nós temos para produzir o bem comum, para produzir o bem viver. Nós temos que criar uma sociedade onde todos tenham o essencial para viver, e viver de forma plena. Nós não estamos falando de sobreviver, estamos falando de viver e viver mesmo. As pessoas têm que ter direito à cultura. Bernardo, cultura. Pessoal mal tem direito a estudo. Eu sei, pessoal. Mas o compromisso não é com a sobrevivência. Porque hoje nós temos gente que, como Lázaro, vive na indigência. E é Deus que levanta o que está caído. Nota? É essa a questão central dessa religião, dessa visão religiosa do mundo que a gente não pode esquecer. E aí, como está aqui, você teve as suas felicidades durante a vida, você usou mal o dinheiro injusto. Se lembra domingo passado? Você usou mal o dinheiro injusto. Tivesses usado bem o dinheiro injusto, estaria conosco aqui. E aí é muito gozado, porque o rico fala assim: pai Abraão, manda Lázaro avisar meus 5 irmãos. Nesse ponto até é interessante, porque ele mostra, pelo menos, que está arrependido do mal que fez. Ele mostra, pelo menos, que está preocupado que outras pessoas mudem. Mas até nesse pedido ele é egoísta. Porque ele não se preocupa com outros, só com os 5 irmãos dele. Mesmo quando ele tenta melhorar, e ele melhora alguma coisa, já muito tarde, já passado da hora, mas ele melhorou, ele ainda mantém o egoísmo, ele ainda mantém o individualismo. Né? Eu volto a insistir, talvez nós não possamos fazer tudo, mas nós temos que nos comprometer a fazer tudo. Nós temos que agir no mundo, em cada decisão nossa, para produzir um mundo onde nós podemos ter a promoção do bem comum. E, acima de tudo, caminhar para uma terra sem males. E isso só vai fazer se a gente começar a entender que a gente não pode cometer esse pecado terrível. Esse que, segundo São Maximiliano Maria Kolbe, foi o maior mal do século XX, que, segundo o Papa Francisco, é o maior mal do século XXI, que é a indiferença com o nosso irmão e com a nossa irmã. Amém? Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje. Eu me estendi um pouco, mas ainda estou me mantendo no horário. E vocês querem ver como o dia de hoje é interessante? A gente está falando sobre tudo isso, né? Mas hoje o Papa Francisco esteve em Assis. Passou
teve uma semana com um grande evento lá em Assis. Tá? E esse grande evento é um desafio que o Papa Francisco está lançando ao mundo. É a segunda vez que ele faz essa reunião, onde ele propõe que nós pensemos um novo modelo de economia. Porque esse modelo de economia de acúmulo de bens na mão de alguns e de descarte de milhares de pessoas, esse modelo de consumo desenfreado, de briga pelo capital, Ângelo está mandando amém, obrigado, é um modelo que ele chama o modelo de morte. E aí ele chama jovens economistas, homens e mulheres, para fazer uma nova proposta, uma nova economia. Fátima está mandando amém com mãozinha de oração. E ele fez um trocadilho. Ele fala, economia de Francisco. Em Assis, Francisco, a gente lembra do nosso querido Francisco de Assis. Mas ele, como Papa, está propondo uma nova economia, a economia de Francisco. O mais divertido, o mais legal, é que aqui no Brasil, um grupo grande de pessoas economistas se juntaram para fazer isso. Nós temos dois grandes movimentos, a economia de comunhão e o movimento que veio diretamente em resposta ao pedido do Papa Francisco, ao pedido da economia de Francisco. Carla está mandando um amém com mãozinha de oração também. Só que aqui no Brasil, a gente mudou o nome. Nós não falamos de economia de Francisco. Nós falamos de economia de Francisco e Clara. Porque nós entendemos que esses dois são a essência do que a gente precisa hoje. E essa belíssima parábola nos alerta. Não é apenas uma opinião. Isso é evangelho puro. É isso que nós temos que buscar. Bom, vou me despedir de vocês agora. Amanhã eu não faço a live, porque eu tenho um encontro que eu falei com vocês, com os meus jovens, né? O Ângelo está falando assim, Clara primeiro. Ah, sim, né? Você sabe que outro dia um colega meu falou isso, né? Que devia ser economia de Clara e Francisco, né? Realmente, né? Clara era uma mulher fantástica, né? A ordem que ela cuidou das irmãs é uma ordem linda, maravilhosa, né? Economia de Clara e Francisco. Seria maravilhoso. Quem sabe em breve a gente não vai ver isso. Né? Fátima mandou uma série de girassóis para nós. Opa, muito obrigado, Clara. Fátima. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Crisóstomo, por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Pessoal, se você for na missa, presta atenção na oração da coleta, aquela que o padre fala logo no início. Oremos. Dá uma pausinha e faz a oração. Essa oração é maravilhosa. Eu acho que tem muito a ver com o que eu faço na vida. É nela que eu me espelho. Então, sugiro que vocês prestem atenção, porque vale a pena. Eu acho que a oração da coleta é mais bonita de todo o ano litúrgico. Presta atenção. Segunda-feira vocês me contam, porque tem live. Segunda-feira às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.